Números naturais devem ser escritos dentro de cada círculo vazio da figura, de modo que a soma dos números escritos em 3 círculos alinhados e consecutivos seja sempre a mesma. Qual número deverá ser escrito no círculo vermelho? Então aqui no item A a gente vai ter que descobrir qual número que vai ser escrito dentro do círculo vermelho. E o que a gente sabe do enunciado? A gente sabe que sempre que tiver 3 círculos alinhados e consecutivos, a soma dos números que vão dentro deles tem que ser a mesma. Então, nota aqui que a gente só tem 3 números escritos, que são 2, 3 e 2. E aí, entre o 2 e o 3, a gente tem aqui um círculo vazio. Então vamos pensar o que acontece se a gente escrever um número genérico aqui, x. Então, o que acontece? A gente tem 3 círculos agora alinhados e consecutivos, e a soma desses 3 é quanto? É 2 mais x mais 3. Então, como a soma aqui de 3 círculos alinhados e consecutivos vai ter que ser sempre a mesma, todas as somas aqui vão ter que dar esse mesmo resultado, que é 2 mais x mais 3, desses 3 círculos aqui. Então, o que isso garante pra gente? Por exemplo, aqui, a gente tem outro círculo entre um 3 e um 2 que está vazio. Então, é certo que o número que vai ter que ser colocado aqui é o mesmo x que a gente colocou aqui entre o 3 e o 2 na lateral. Mas aí o que a gente quer é chegar no círculo vermelho. Então como que a gente vai fazer isso? Agora nota que a gente pode ir fazendo uma sequência aqui, de 3 em 3, até chegar no vermelho. A gente tem aqui 2 agora, o x e o 3. Então qual que vai ser o número que vai ter que ser colocado nesse círculo logo acima do 3? Como a soma sempre tem que ser 2 mais x mais 3, e a gente já tem x mais 3 aqui, se a gente somar, então o único número que pode ir aqui é o 2. Aí a gente tem de novo uma soma x mais 3 mais 2. E assim sucessivamente, agora a gente pode ir subindo. Então aqui a gente já tem um 3 e um 2, então qual vai ser o número que vai ser colocado logo acima do 2? Tem que ser o x, para a gente ter a mesma soma. E aí de novo, a gente tem um 2 e um x. Então qual número vai ter que ser colocado no vermelho para dar a soma 2 mais x mais 3? Só pode ser o 3. Beleza, professor, entendi a solução, mas como que eu escrevo a justificativa para essa questão? Bom, nessa daqui a gente vai ter que escrever exatamente aqui um texto explicando qual foi o nosso raciocínio passo a passo. Então primeiro a gente viu o quê? Que se x for o número que a gente escrever entre o 2 e o 3 aqui na figura, então a soma de números escritos em 3 círculos consecutivos e alinhados será sempre 2 mais x mais 3. E aí disso a gente tira o quê? A gente sabe que, assim, sabendo 2 números escritos em 3 círculos alinhados e consecutivos, a gente sempre pode deduzir o terceiro, que foi o que a gente fez. Sabendo aqui o x e o 3, a gente consegue deduzir que o que vai logo acima do 3 é o 2. Sabendo o 3 e o 2, a gente deduz o x e assim por diante. Portanto, o preenchimento visto acima é o único possível e o 3 será escrito no círculo vermelho. E no item B ele pede o seguinte: mostre que a soma de todos os números escritos é um múltiplo de 7. Então, para a gente saber aqui a soma de todos os números escritos, vamos continuar preenchendo essa figura como a gente viu no item A. A gente sabe que sempre que tiver 3 círculos consecutivos e alinhados, a soma vai ter que dar 2 mais x mais 3. Então, sempre que a gente souber 2 números aqui, a gente consegue deduzir o terceiro. Por exemplo, aqui, a gente pode continuar. A gente tem um x e daí um 2. Então, o único número aqui que pode ir entre o x e o 2 é o 3. Então, a gente preenche esse daqui. Agora, indo para cima aqui, a gente tem x e 3. Então, o único que pode ir aqui, para somar 2 mais x mais 3, é o 2. Então, sempre que a gente souber 2, a gente sabe o terceiro. Então, aqui tem 3, 2. O único que pode ser é o x. Aí, a gente tem x2, então aqui é o 3. Aí, aqui a gente tem x, 3, então o que está entre eles é o 2. E assim por diante. Então, x2, aqui vai o 3. Aí, 2, 3, aqui vai o x. x3, ou 3x, aqui vai o 2. Aqui tem 3, 2, então é o x. Aí tem 2x, então é o 3. Aí 2x, próximo é o 3. x3, então o próximo é o 2. 3, 2, o próximo é o x. Então a gente conseguiu aqui preencher todos os círculos. Só que a gente não sabe, claro que a gente não sabe o valor de x. O x foi um valor qualquer que a gente colocou aqui entre o 2 e o 3. Será que a gente consegue mostrar que a soma de todos eles é um múltiplo de 7? Então para isso o que a gente vai fazer? Vamos somar tudo. Então se a gente somar aqui, o que vai aparecer é o seguinte: a gente tem exatamente 21 círculos aqui no total, e cada um dos números que a gente escreveu aqui apareceu uma quantidade igual de vezes. Então a gente vai ter exatamente 7 vezes o número 2, 7 vezes o número 3
e 7 vezes o número x. Então, quando a gente somar tudo, vai ficar 7 vezes 2, mais 7 vezes 3, mais 7 vezes x. E aí você pode colocar um 7 em evidência. Então, fica 7 vezes 2 mais 3 mais x. Portanto, esse número da soma de todos aqui, todos os círculos, vai ser sempre múltiplo de 7. Não importa qual é o x que você colocar ali entre 2 e 3. E aí a gente pode justificar essa da seguinte forma. Preenchendo os círculos da forma que vimos no item A, obtemos a figura acima. Então a gente vai conseguir preencher aqui todos os círculos da figura. Assim, somando todos os números escritos, temos 7 vezes 3 mais 7 vezes 2 mais 7 vezes x, que, como eu falei, é 7 vezes essa soma. E isso é um múltiplo de 7, independentemente de qual for o x. E pela nossa solução do item B, o item C sai fácil agora, porque ele pede o seguinte: para que a soma de todos os números escritos seja 63, qual número deverá ser escrito no círculo azul? Então a gente acabou de ver que se a gente somar todos os números escritos nessa figura, a gente vai ter 7 vezes 3 mais 2 mais x. E o que ele quer saber é qual número deve ir no círculo azul para que essa soma aqui, que a gente sabe que dá esse valor, seja igual a 63. Então nota que o número que vai no círculo azul é exatamente o x. Então basta a gente resolver essa equação aqui para encontrar qual é o valor de x. Então, como 63 aqui é 7 vezes 9, a gente já pode simplificar aqui o 7, e aí a gente vai ter 2 mais 3 mais x igual a 9. Então a gente tem 5 mais x igual a 9, isso é o mesmo que dizer que o x vale 4. Portanto, a resposta para qual número deve ser escrito no círculo azul é 4, e aí fica como exercício para vocês escreverem aqui a justificativa para essa questão.